E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast número 1. Esse podcast aqui foi feito para você, que quer ser o primeiro, quer ser referência no que faz. E o convidado de hoje é uma pessoa muito querida por todos. Os carecas amam ele, viu? Hoje vamos falar de um tema muito importante, pessoal. Autoestima, para você que olha no espelho, acha que não tá legal, tem alguma coisa que precisa ser melhorada ali. O convidado de hoje resolve esse problema, tá? E para me ajudar a conduzir esse episódio aqui do meu lado, a Jéssica Galbetti, mais uma vez. Mas eu vou deixar ele se apresentar, Jé. Melhor, né? Isso aí. Se apresenta pra gente, Carlos. Quem é você? Bom, eu sou o Dr. Carlos Raposo, sou médico, atuo aqui na área, tanto de, como o Lucas já falou, na área de transplante capilar, tem a clínica chamada Novo Fio aqui em Presidente Prudente, e também atuo na área de emagrecimento, né? Também sou nutrólogo, faço um emagrecimento ali sustentável, a terapia de reposição hormonal e alguns outros procedimentos também, né, Lucas? Muitos outros procedimentos, né, Carlos? Para começar, Carlos, quem é você fora ali da sua clínica, fora do Novo Fio? Quem é o Carlos na vida pessoal? Bom, o Carlos, ele é casado, ele é pai, tem um filhinho, meu filho tá com 7 meses, ele tem 2 cachorros, tem a Luna, tem um Pepito, que compõe ali a nossa casa, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, tô aqui em Presidente Prudente há um pouco mais de 3 anos, e que ama o trabalho, que gosta de viver. Acho que seria isso, falando um pouquinho de mim aí, fora do trabalho, né? Acho que hoje falar fora do trabalho é até um pouco complicado, porque se divide muito entre família e trabalho. Hoje eu não tenho uma terceira atribuição ali do qual eu me dedico muito a isso. E como isso, Carlos, do Rio de Janeiro para Presidente Prudente? Como é essa Pois é, transição? Como essa conhecer o transição. Prudente? Conta para nós. Pois é, a chegada em Presidente Prudente, ela é uma longa história, na verdade, e por acaso, sinceramente, muito por acaso. E um acaso muito bom, né? Que tô muito feliz de estar aqui em Presidente Prudente. E, bom, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Fiz faculdade fora do país, voltei para o Brasil e ao ingressar ali saindo da faculdade, acho que quase como todos os médicos, comecei a minha carreira ali numa UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Lá em meados de 2019, iniciei minha carreira ali. Isso numa cidade pequenininha chamada Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Né? Mato Grosso. Mato Grosso Você do Sul. deu uma volta Deu já, uma né? volta, né? Foi Começou no Rio de passeando. Janeiro, pois é. E aí comecei a minha jornada, minha carreira como médico lá, sempre amei, sempre gostei muito de ajudar as pessoas e me encontrei fazendo aquilo, né? Fiz pós-graduação em Medicina da Comunidade e Família, que é algo mais específico para atendimento em unidade básica, e sempre amando aquilo que faço, mas também entendendo que poderia fazer mais pelas pessoas que chegaram ali. E aí tive todo esse trajeto de quase 4 anos trabalhando ali e pensei, poxa, acho que eu posso fazer algo mais. E aí aonde eu pensei pensei em ir por um outro caminho, na verdade. Talvez se eu fizesse exame de imagem, talvez eu ajudaria mais, além da consulta, fazer exame de imagem. Fui lá para São Paulo, na Fatesa, fiz curso de ultrassonografia. E aí isso me abriu uma porta para que eu saísse de Iguatemi e fosse para uma cidade bem pequenininha também, chamada Naurilândia. Eu conheço. Mato Eu Grosso. morei no Mato Grosso do Sul e Angélica, pertinho. Pertinho. Perto. É. E aí me abriu essa porta e eu trabalhando no hospital, fazendo exames de ultrassom, fui para atender, na verdade, em Bataguaçu, né, que é uma cidade um pouco maior, mas também atendi a maior parte dos dias em Anaurilândia. E aí passei um tempo lá, meados depois da pandemia, 20, 21, e mesmo assim achava que poderia fazer algo mais, né? Aquele cara ali Ainda não estava Parou. não tá satisfeito ali. satisfeito, né? E aí foi que eu achei a nutrologia, né? A gente, quando se forma quando médico, a gente tem uma dedicação muito grande ao trabalho. Pelo menos na minha formação foi dessa forma. E a gente acaba se dedicando muito à vida dos outros, e não que isso esteja errado, e acaba esquecendo da nossa. E aí é esse ponto que está errado. E aí eu me vi uma pessoa que estava ganhando muito peso, trabalhando longas horas, e a minha saúde indo pro ralo. E aí eu percebi, não, peraí, eu não posso ser um médico que não sou saudável, pregando saúde. Tá errado. Você é um hipócrita ali também, né? Não dá, O né? médico Alguma que coisa, fuma.
É a mesma coisa. Exatamente, né? Não, fumar eu nunca fumei, mas, por exemplo, não tinha uma vida saudável. E eu sempre gostei de academia e tudo mais. Foi aí que eu falei, não, tá errado, eu preciso fazer algo para mudar isso aí. Aí eu cheguei na nutrologia. Aí cheguei na nutrologia, fiz pós-graduação em nutrologia e estando nessas cidades entre Anaurilândia e Bataguaçu, o atendimento em nutrologia, ele requer você estar numa cidade um pouco de maior porte, Pra poder né? atingir mais pessoas Atingir ali, mais né? pessoas, Ter um público naturalmente melhor, né? ter um público que consiga, que busque isso, né? Normalmente a cidade pequena, as pessoas, né, não costumam buscar tanto. Buscam também, claro, isso em qualquer lugar, mas não tem uma alta É procura. bem menor mesmo. E aí eu fui, me desloquei a Epitácio, até mesmo para conhecer, vi a cidade, gostei, e aí eu cheguei em Prudente. E aí eu tava com a Chegou a minha morar em esposa. Epitácio, não? Não, Só fui só para conhecer. Gostou do Rio? Gostei do Rio, da orla, lindo e tal. E aí a gente foi para Prudente. Aí a minha esposa, que tava do meu lado, que sempre me acompanha, a Lorena, ela falou assim: "Eu gostei mais daqui". Ela falou, Ah, uma cidade um pouco Aham. maior, e tinha um Carlos shopping. Campos, óbvio, né? E aí eu falei, vamos namorar, ficar por aqui, né? Eu gostei também, então é uma cidade que traz uma segurança pra gente, né? A gente mora às vezes num condomínio ou num bairro que seja seguro, né? Então tudo isso foi fortalecendo a nossa decisão de vir pra cá. Só que sem compromisso nenhum, imprudente, somente com um sonho de atender nutrologia aqui. Chegou somente com sonho aqui, não tinha cliente, não Exatamente. tinha nada. Nada, não conhecia ninguém, conhecia Prudente dali. E ninguém conhecia o Carlos também. Ninguém conhecia ninguém. Aí, perfeito. A gente namorou pra cá e aí, nessa época nós não tínhamos filhos. Tô falando 2021, meu filho tá com 7 meses. Né? Então, assim, nessa época nós não tínhamos filhos, mas pensávamos em ter filhos. Eu tava com esse E planejamento aí, já. exatamente, tava com esse sonho aí de ter um filho, mas mais pra frente e tal. E aí foi um dos pontos de decisão. Não, se a gente tiver um filho pra ter ali uma formação legal, né? Entrar numa boa escola e tudo mais. Então, pensando em tudo isso, a gente falou, vamos morar em Prudente? E eu tinha os meus compromissos em Bataguaçu e também tinha meu compromisso em Anaurilândia, né? E aí a gente falou, poxa, vamos morar em Prudente, eu vou ficar viajando toda semana? Vamos fazer isso sim. E Por aí a que gente não? decidiu começar ali a morar em Prudente e eu trabalhar em Anaurilândia e Bataguaçu, né? E aí foi um momento da minha vida que eu também tive outro start. Eu falei, poxa, tá ficando cada vez mais difícil. Eu saí de uma cidade pequena, fui para outra, tô indo para uma cidade maior, mas ainda trabalhando numa cidade pequena. E distante também da sua cidade, né, Carlos? Acho E que esse bem tempo de distante. deslocação aí também fazia falta pra você, né? Bastante, era quase 2 horas Cansativo? para ir, 2 horas para voltar. Então, num dia de trabalho eram 4 horas só viajando, né? E normalmente eu ficava mais de um dia fora. Eu falei, pô, também não é o que eu quero para mim, né? E aí eu finalizei a pós-graduação em nutrologia e comecei um atendimento no cowork aqui em Presidente Prudente, sem conhecer ninguém, sem Pra ninguém você saber. mesmo ou pra alguma Pra mim clínica? mesmo, entendeu? Cowork, sala alugada mesmo. E comecei a fazer Na ali. cara e coragem ali Na mesmo. cara e Falar isso coragem. agora, porque eu não conheci ninguém do Rio pra cá. Não, do Rio pro Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso do Sul pra cá. Já Porque fiz assim, ó, muito interestadual, né? Muita eu mudança de imagino o estados. obstáculo que você enfrentou, assim. Porque assim, Sim. hoje você é renomado aqui na cidade. Todo mundo conhece a sua clínica, doutor Carlos Raposo, todo mundo sabe o que é, virou um especialista. Mas no Sim. início ninguém conhecia, você era um Pois é, anônimo ali. pois é. Como confiar num anônimo, entendeu? Que você não conhece, você ainda não viu resultados. Acredito que foi bem difícil, né? Sim, foi uma construção literalmente do zero, né? Eu acho Você que construiu. isso a gente estava conversando aqui meados de 2021, para a gente se citar, 5 anos atrás. E foi alugando essa sala que eu comecei. Comecei fazendo vídeos na internet, né? Ali mostrando um pouquinho do meu conhecimento, dando dicas, orientações. A internet E ajudou aí bastante? ajudou bastante. Hoje em dia a internet acho que é a porta de entrada para muita coisa que você gosta de fazer, né? E se você quer, começa ali pela internet e isso vai ajudar muito, né? Hoje eu vejo uma barreira muito grande ainda em alguns médicos de estar na internet, fazer vídeo. E a internet hoje ela se tornou um meio de comunicação. Eu vejo ali o Instagram, o TikTok, etc. Um meio de que eu posso me comunicar com o meu paciente. Porque hoje a gente não assiste mais TV, a gente não ouve mais rádio. A comunicação ela tem mudado muito. Então é importante que você também, como profissional, como médico, se atualize para você também estar nesses meios, para que você consiga conversar com seus pacientes.
Porque, assim, é muito importante. Tem muito paciente que fala, eu nem sabia que eu precisava de um nutrólogo. Então, se eu não estou ali explicando o que eu faço, o paciente não vem até mim, né? Então, nesse começo foi muito importante. E foi fazendo vídeos explicativos, mostrando a minha rotina, a minha mudança de vida, né? Que eu também, nesse meio período aí, Você que eu começou a mostrar isso aí também pro mostrar público também também. esse bastidor de que eu consegui emagrecer, de que eu mudei a minha rotina, né? Então, tudo isso foi se casando nesse meio de entrar na nutrologia. Eu vou falar da Clínica Novo Filho, não cheguei lá ainda. Não, vamos falar, vamos ter tempo aqui Tem suficiente. tempo ainda. Tá? Então, comecei com a nutrologia 2021, uma salinha alugada, comecei a atender e as coisas foram acontecendo muito rápido, graças a Deus. Eu nunca fui um cara que me acomodei por muito tempo em uma única coisa. Então, você vê, eu fiz aqui algo, depois de 6 meses estava fazendo outro, agregando, Você nunca parava, adicionando. né, Carlos? Você sempre rodava ali. Nunca parei, graças a Deus. E isso também foi um dos motivos de construir o que eu construí hoje, né? E aí, estando ali naquela situação de que eu ainda trabalhava em cidades distantes e atuava em nutrologia nessa sala alugada, eu comecei a ter uma demanda pequena, mas uma demanda crescente de nutrologia. Só para você entender, eu trabalhava de segunda a quarta-feira no hospital, quinta-feira eu fazia exames de imagem, ultrassonografia e sexta-feira eu voltava para casa. Cara, você já voltava no final de semana ali já. Ficava sexta, sábado. E aí, segunda-feira, 4 horas da manhã, eu tinha que sair de casa, porque eu tinha que Nossa. entrar às 7 horas da manhã no hospital às Você 7. tava numa rotina ali bem exaustiva, né? Bem E puxado. como é que a esposa tava lidando aí, o casamento? Como é que vocês estavam lidando ali? Acredito também que teve algumas dificuldades ali também, né? Sim. A minha esposa, graças a Deus, desde que a gente se conheceu, ela sempre foi uma pessoa muito parceira, sabe? A Lorena é uma pessoa, assim, que ela sempre me apoia em tudo que eu faço. Então, acho que isso também acaba ajudando muito em eu ter certeza de que eu consigo fazer isso. Quando você tem uma pessoa ali do seu lado que te apoia e te joga para frente, né? Então ela sempre entendeu muito essa condição de que hoje para a gente crescer eu preciso ter esse tipo de sacrifício, entendeu? Eu preciso fazer isso, passar por isso, A sua esposa foi porque bem parceira mesmo ali nesses momentos ali. bastante. Porque essa transição de uma cidade para outra, De depois estado. De estado, de de estado. estado. depois vai trabalhar, volta. Acredito Sim, que ela tem que ser bem guerreira mesmo para suportar todo esse processo. sim. E com 2 cachorros em casa. Dois cachorros. E hoje Que tem um não menino. faz- E hoje o Facilita. bebê. E hoje Porque- também. Carlos, para você que tá trabalhando ali fora ali, passa rápido a hora, né, cara? Mas para quem tá dentro de casa, muitas vezes não é fácil, né? E uma pergunta: a família era toda do Rio, de vocês dois? A minha família toda do parte de pai é do estado do Rio de Janeiro Aham. e parte de mãe é do Maranhão. Nossa! Eu pensei que Gente, ele tem um sotaque meio nordestino Eu ia mesmo. perguntar no início, antes Maranhão, do... De que cidade que eles são lá, Carlos? A minha mãe é São Luís do Maranhão mesmo, meu Capital? pai é Rio de Janeiro capital. E capital. a da Lorena também? A minha esposa ela não é brasileira. Gente, Que mistura é essa, meu Deus? tá perdida aqui Pois um dos meus déficits é geografia, então eu tô vendo aqui já. A minha esposa ela não é brasileira. O Carlos rompeu todas as barreiras possíveis aí da É geografia. estadual, municipal, De duas tudo. capital. Sim. Pra você ver que não foi fácil. E parei em Presidente Prudente, né? Presidente Então foi Prudente. toda uma construção. E até mesmo falando sobre essa resiliência dela, é uma parceria que a gente tem, né? A gente entende que cada etapa tem o seu processo. E eu falei para ela, hoje eu tô nessa etapa e eu não consigo dizer que vou me desvincular daquilo para ter algo mais confortável, né? Digamos assim, tá em Presidente Prudente ainda era um sonho que a gente gostaria de chegar próximo, mas ainda não era realidade naquele momento. Falando de 2021, não cheguei ainda mais próximo, né? E aí, tudo isso foi se dando através da seguinte trajetória. Eu comecei a ter uma demanda nessa sala de nutrologia, maior e até mais do que eu esperava, porque eu só atendia um dia na semana, só atendia no sábado Através da rede social? através da rede social, né? Então as pessoas começaram a chegar, eu entendi ali que tinha uma demanda aqui em Presidente Prudente e comecei a atender. E aí chegou um ponto de eu comecei a fazer conta e eu falei, poxa, não compensa eu viajar? Não Se eu compensa, pegar firme aqui, se eu me Exatamente. dedicar mais, Aí eu fui começando a diminuir a rotina lá. Em vez de começar segunda e parar na quarta, eu começava na terça. Depois eu começava só na quarta. E até chegar um ponto que eu falei, ó, não dá mais. não compensa mais pra mim. E a Coloca alguém qualidade no meu de lugar. A qualidade de vida, né, Exatamente. Carlos? O tempo distante, não é nem só o financeiro, mas o tempo que você perde, né? Com a sua Sim. esposa, com a sua família aqui.
Sim, e aí se a gente for somar, poxa, de 7 dias você tá praticamente 2 dias e meio em casa, Faz. a diminuição é muito Não, com grande, né? certeza. Primeiro você se formou, virou médico ali. E depois você abriu o olho ali para empreender, que é Sim, totalmente diferente, né? Porque existem pessoas, médicos muito competentes aí, mas que não conseguem empreender. E você já brilhou o olho ali para o empreendedorismo. Qual que você acha que é o principal erro das pessoas que se formam, é um bom profissional, mas que querem empreender e muitas vezes ele não tem muito sucesso, apesar de ser um bom profissional? Você acha que o maior erro é onde, Carlos? perfeito. O maior erro que eu poderia dizer, assim, do médico recém-formado que está iniciando a carreira é se acomodar com o dinheiro que entra. Sendo bem sincero. Por quê? Quando você forma, você começa a trabalhar muito. E o trabalhar muito, a remuneração é alta. Só que também tem um alto preço para isso. Normalmente, médicos ali, essa carga horária que eu passei para vocês, ela é muito comum no meio médico. Você sair de casa e trabalhar 5 dias seguidos. Né? E quando eu falo dias seguidos, é às 24 horas, não são 8. Tem os É, plantões, né? os plantões, tem gente que faz 2 plantões em um lugar, sai direto pro outro, já chega atrasado Nossa e senhora. toca mais um dia, entendeu? Então, assim, principalmente cidades menores, que tem uma demanda e uma necessidade muito alta do médico e tem uma escassez de profissional. Então, você vai ali e, poxa, se eles querem fechar a escala. Se você fechar a escala a semana inteira, pode ficar, entendeu? E aí você dorme, você toma banho, você escova o dente, você almoça, você janta, você atende o dia inteiro dentro do hospital. Mora no Né? Você hospital mora no aquela hospital. semana. Eu ia esses 3 dias com uma malinha de viagem. Fica dentro do hospital Ficava mesmo. dentro do hospital, entendeu? E assim, hospital pequeno, às vezes à noite tem uma consultinha ou outra. Então você acaba conseguindo dar uma cochilada, né? Dormir umas 2 horinhas ali. Mas você fica detonado, né? E eu acho que um dos principais erros é o quê? Aceitar que a rotina do médico tem que ser essa. Que é o muito trabalho para ter muito retorno. Eles aceitam isso. Mas o que acontece muito, pelo menos que eu percebo em alguns casos, alguns amigos que também são médicos, eles ganham muito bem, são bem remunerados, mas também gastam muito. É comum ver médico aí passando por dificuldades financeiras, mesmo Sim. tendo um baita salário. Isso é uma realidade mesmo no meio seus, dos médicos? Sim, eu tenho vários colegas que, assim, iniciaram a carreira e aí no seu primeiro salário já tá ali com a sua Mercedes-Benz. É. Então, assim, legal, eu também tenho Entendi. sonhos. Aumenta o custo de vida muito rápido. Exatamente, você aqui acaba passando algumas etapas que você deve passar ao longo dos anos, você pulando para um sonho. E não que isso esteja errado de forma alguma, acho que você tem que ter sonhos, mas você tem que entender também a forma que você caminha para eles, entendeu? Então hoje o médico, às vezes, ele fica muito, 6 anos ali na faculdade, se matando ali na faculdade, vai fazer plantão, tem uma remuneração legal, aí ele, poxa, eu vou comprar tal coisa. Amanhã eu trabalho de novo, vou ganhar de novo. Aí fica nesse looping. E aí ele ganha 20, ele gasta 20, ele ganha 50, ele gasta 50. E ele fala, Não não, tem mas o fim. mês que vem eu vou trabalhar mais. Mas Porque E ele aí vê a ele se possibilidade de torna, cobrir aquilo ali, aí acaba virando uma loucura, né? se Você torna um trabalha escravo do muito trabalho. para poder pagar apenas seu custo de vida. E muitos ali Exatamente. acabam não investindo. Exatamente. E aí você não faz o seu famoso pé de meia, né? Ou fica com a meia furada, que a gente Então, fala, e porque acaba o não tempo passa, construindo, né? né? Tá? E eu digo assim, que um dos maiores investimentos que você pode fazer como médico, com certeza, é no seu conhecimento. É você se especializar, é você sair da zona de conforto de plantões, de longas horas de hospital, é você fazer algo a mais, oferecer algo a mais. É o especializado, que a gente falou, é o atendimento especializado, é o que vai dar ali aquela, talvez, uma qualidade de vida melhor para você e a remuneração equivalente, né? Então hoje, quando a gente forma ali na medicina, clínico geral, é hora. Você vende sua hora, literalmente. Todo médico ele é pago por Por hora. hora. Então, assim, quanto mais horas você tiver disposto a vender, mais você ganha. E aí você quer comprar as coisas. E aí você vai trocando aquele loop infinito de trocar horas por comprar coisas. E o empresário normalmente é o contrário, né? O empresário compra a hora, né? Exatamente. É um pouco ao contrário ali do que vai o Sim, médico, né? Acho que todo médico deveria pensar ali como empresário também, né? sim. Hoje em dia, na medicina, a gente tem que entender que o médico, ele pode ser sim a cabeça de um processo, de algo, mas ele não pode estar presente em todos os processos. Você entendeu?
Então, hoje, o pensamento do empresário é exatamente isso. Eu sou o CEO, eu estou aqui comandando o processo, mas fulano faz tal coisa, ele faz outra coisa. Você compra a hora das outras pessoas para fazer uma parte do processo para você. É o que o médico às vezes não entende. Ele acha que ele vai ser sempre o cabeça e só com ele vai ser resolvido todo o processo. É um erro também. É um erro, porque aí você acaba centralizando todo o serviço para o médico, e aí o médico tem que vender as horas. E aí a hora acaba ficando cada vez, dependendo da tua vontade, daquilo que você quer adquirir, a sua hora acaba ficando toda no hospital. Ô, Carlos, e nessa trajetória que você nos contou, que eu imagino que não seja um terço ainda da história, Sim. mas em algum momento você pensou em desistir? Olha, vou ser bem sincero, muitas vezes. Quase todo dia. A cada minuto. Principalmente quando a gente veio morar em Presidente Prudente e eu saí às 4h30 da manhã de casa, porque eu tinha que chegar às 7 horas da manhã no hospital. Às vezes eu ficava ali pensando, além do cansaço do final de semana, além de pensando, pô, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que se eu virar o carro aqui e for embora, será que vou me sentir melhor chegando em casa e não trabalhando mais esses 4 dias pela frente? Então, acho que isso é meio que, não sei se comum, mas na minha cabeça passava muito. E o que me motivava a não desistir sempre foi a busca da estabilidade, tanto financeira e também o conforto para minha família. Você imaginava, o Carlos, chegar na posição que você está hoje? Com a clínica assim bem sucedida, bem conhecida na cidade. Referência, né? Se você me falasse isso em 2021, que eu ia ter uma clínica em Presidente Prudente, eu falasse, você tá brincando? Tá doido. Nada a ver. Estava, não. Eu moro lá, mas eu não tenho nenhum vínculo lá, eu não conheço ninguém lá, não tem como, é impossível, né? Esse era o pensamento naquela época, há 5 anos atrás, mais ou menos. Carlos, sua história é muito linda, cara, a trajetória sua. Sai de uma cidade, estuda em outro país, conhece sua esposa, Sim. muda para várias cidades, chega em Prudente, começa do zero e hoje tem uma clínica. Então, assim, muita gente que vai assistir esse episódio também vai se identificar com sua história. Talvez ele não é do mesmo ramo de atividade, mas a história é parecida. Ele é um bom profissional que busca um crescimento ali, busca ajudar outras pessoas. Então, sua história vai ser muito compatível com a de outras pessoas. Eu quero te fazer um pedido. Olha para aquela câmera ali, que é a câmera principal que está focando em você, e deixa um conselho para aquela pessoa que está começando agora, às vezes chegou numa cidade desconhecida também e tem medo do futuro, como que vai ser? Deixa um conselho para ela, provando que é possível. Daquela câmera, Carlos. Tá com Vamos lá. você. Bom, você que está aqui, às vezes, chegando em uma cidade, não necessariamente Presidente Prudente, mas tem um sonho, tem uma vontade, quer ser algo, quer construir algo, eu vou te dizer que muitas das vezes você vai pensar em desistir, você vai achar que não tem jeito, você vai pensar que você está fazendo bobeira, que você está fazendo merda, tá perdendo seu tempo, mas eu vou dizer para você, se você insistir e você tiver realmente uma meta da qual você quer atingir, você insistir é uma questão de tempo para você ter sucesso. Eu não digo isso porque hoje eu vejo o meu sucesso, mas eu digo isso porque todas as pessoas com qual eu me espelhei fizeram dessa forma e conseguiram conquistar aquilo que se propôs a conquistar. Muito bom, hein, Carlos? Excelente dica. Aproveita de novo aquela câmera. Onde que a gente encontra a sua clínica? Bom, hoje a minha clínica está situada na Avenida Washington Luiz 515, frente à Câmara Municipal, tá? É a Clínica Novo Fio, né, onde eu faço ali todos os atendimentos e acabo atendendo também a parte de nutrologia e a parte de capilar. E o Instagram, rede social, onde que te encontra? O Instagram seria o @NovoFio Presidente Prudente ou o meu particular mesmo, @dr.carlosraposo, que lá eu falo um pouquinho de cada coisa, minha rotina. O pessoal que vai nos assistir deve estar confuso, né? Nutrólogo, emagrecimento e clínica Novo Fio. E o cabelo? Onde que entra o cabelo? Novo Fio, Carlos. O que tem a ver com emagrecimento Novo Fio? Pois é porque nós paramos em 2021, né? Tá longe ainda. A situação tá longe. Verdade, verdade. Vamos lá. Então, nós estávamos em 2021, a situação era eu trabalhando 4 dias em outra cidade e atuando na nutrologia no sábado aqui. E aí aumentou a demanda da nutrologia no sábado, eu comecei a me desvincular de lá e aumentando aqui. E aí comecei a atender nutrologia e a minha primeira paciente foi a minha mãe. Exatamente. É a sua cobaia ali no início ali. A minha paciente 1, né? Se caiu os cabelos, não tem problema. Vai fazer uns testes ali com você.
E aí, a minha mãe, ela foi minha paciente 1 na nutrologia, tá? Ainda não cheguei no capilar. Na nutrologia, por quê? A minha mãe, ela tinha 117 quilos, ela tem 1,50, então ela tá em estado de obesidade. E nós fomos fazer um passeio lá na Liberdade, em São Paulo. Inclusive, até para alguns pacientes, até conta essa história, porque é muito legal. E nós estávamos lá na Liberdade, que tem várias ruas que são com inclinações, difícil realmente de andar por lá. E aí ela, aos seus 117 quilos, ela não conseguiu andar mais do que uma quadra, né? E aí eu notei que, poxa, isso já estudando nutrologia, entendendo um pouquinho mais, eu preciso ajudar a minha mãe, né? Eu acho que a nutrologia, além de me ajudar, eu posso ajudar também minha mãe, além dos outros pacientes. E a minha mãe foi a primeira paciente que eu comecei a emagrecer na nutrologia. Cara, Que Aham, que legal. história, hein? A própria mãe. aham. Então você se formou e ajudou pessoas da própria família. Tipo assim, uma das Sim. pessoas mais importantes ali E da aí sua vida. veio minha mãe, veio minha tia, veio minha prima. Foi assim, Mas começando gostar meio do que resultado da assim. sua mãe? Foi ajudando em Exatamente. casa primeiro, né? Pra Para depois. depois expandir. E aí foi essa tração vindo, aí eu comecei a poder mostrar um pouco do resultado, tanto nas redes sociais, para vir pessoas que não me conhecem, né, através do trabalho que eu estava fazendo com a minha própria mãe, e que tinha resultado. E aí foi onde eu realmente comecei a crescer. E aí aumentou a demanda, e eu sempre tive uma vontade muito grande dentro de mim, que é realizar um procedimento. Eu gosto de fazer procedimento. Gosto de mudar, uma coisa tá assim, eu vou lá e mudo para outro jeito, Coloca né? peito, tira É peito. o empreendedorismo isso aí, sabia? Tá Pode na ser mesmo, o veia, cara. empreendedorismo tá na veia já. Eu sempre gostei. E aí na nutrologia a gente não tem um leque muito grande de procedimentos. Até pensei em fazer um pouco de estética, mas falei, não, isso aqui não é para mim. E aí peguei, tava passeando em São Paulo, ABF, feira de franquias, e aí procurando realmente um empreendimento. Falei, poxa, eu queria realmente algo que se consolidasse, né, uma marca ali que fizesse uma presença legal ali em Presidente Prudente, até mesmo porque eu tô chegando faz pouco tempo na cidade. E aí, descobri a Novo Fio, Nessa feira. nessa feira. Descobri a Novo Fio, que faz um procedimento, que é o transplante capilar. E aí eu sempre tive em mim um conceito de que eu jamais ofereceria para alguém algo que eu não faria em mim ou em um familiar. Sempre tive esse conceito. Então, desde o atendimento, quando fazer a responsabilidade de uma prescrição, ela tem que ter esse conceito dentro do médico. De quando você for prescrever para alguém, eu faria isso com a minha mãe, eu faria isso com meu avô, assim faria. Pode prescrever sem medo, Que tá? bonito, isso é Então ético. é muito importante ter esse conceito. E o transplante capilar é um procedimento que, se eu tivesse, graças a Deus, não tem essa necessidade. Se eu tivesse necessidade, eu faria em mim, sem sombra de dúvidas, porque é um procedimento muito tranquilo, né? Sob anestesia local, é um procedimento que muda muito o visual, fica muito bonito, né? Muda a autoestima do Cara, paciente. Eu muda falei, muito, hein? E uma coisa que incomoda o homem é a calvície, viu? exatamente. Hoje a calvície ela vem ali para. E há dados que mostram que quase 60% dos caucasianos, que é praticamente a maior parte dos brasileiros, tem calvície. Tem o gene Jesus. da calvície. Cara, Então, tem que assim, é mudar isso, bem muda. Eu, presente. como mulher, falei assim: ai, meus cabelos não caem. 10 minutos de conversa com ele, já fiquei depressiva. Ó, eu Já. tô caindo aqui, ó. Não, essa depressão tem cura. Clínica Novo Fio. Boa! Isso aí. Tá? Então, assim, aí foi onde eu me encontrei. Gostei do procedimento, conheci, vi que é uma franquia muito séria. Hoje em dia eu posso dizer que é a única franquia nesse sentido de transplante capilar que leva a seriedade, que traz o médico como principal papel, tá? Porque hoje a gente vê muito assim, a franquia é a marca e acabou, não tem ninguém por trás. Se você vai no site da Novo Fio, você vai ver esse rosto lá, responsável técnico. Ah, eles realmente mostram a cara do médico ali que Exatamente. vai fazer o Mostra procedimento. quem tá por À trás. frente. Então, quando o paciente vem para mim, eu falo para ele, ó, você tá sendo atendido por mim, eu sou médico, eu vou fazer o teu transplante, eu vou te acompanhar, eu vou acompanhar todo o teu processo. Não tem ali, tem a marca, tem, porque isso traz know-how, traz a experiência de outras pessoas que estão há mais tempo nessa área do que eu, isso é muito importante. Então a ideia de ter uma franquia foi exatamente isso, essa transferência de experiência, de know-how, de pessoas que estão ali há 15 anos no mercado e eu estava ingressando.
Tava começando. Então isso aí deu uma força grande pra você, essa franquia, então, né? Sim, Se fosse pra começar só você na raça, seria mais difícil, né? exatamente. Esse foi um ponto. Falei, alguma cidade que eu não conheço ninguém, não sei nada, não entendo nada, não tenho vínculo nenhum. Às vezes começar com uma marca que já tá no Brasil todo, naquela época mais de 40 clínicas, hoje mais de 60. Então tem uma diferença. E outra coisa, lá na clínica nós temos uma estrutura com centro cirúrgico. Não é tão simples assim você montar uma clínica com um centro cirúrgico. Então a franquia, ela veio exatamente para essa base, entendeu? A base tanto de transferência de know-how na parte técnica, do comitê técnico, para o médico, no caso sou eu, e também de estrutura, de como montar, alugar ponta, A franquia lá ajuda demais, né? ajuda demais. Então, essa Ajuda parte, muito. como médico, aí eu vou pegar a sua frase, eu sou leigo nessa parte, de montar uma clínica Sim. com centro cirúrgico, Aí não é, realmente, né? entendeu? Aí pegou é alguém que já tem contador experiência. e tal, não sei o quê. É toda essa parte, entendeu? Então, isso você acaba dando uma guinada, uma atração muito grande. Em poucos meses eu construí a clínica e comecei a operação. Fui para São Paulo, na época era em Atibaia, hoje é em Perdizes, em São Paulo, capital. Fiquei vários dias lá, teve semanas da gente fazer 15 transplantes em uma semana. Estudou bastante, hein? Sim, é intenso. E o que é o legal? É que, por exemplo, muitas das vezes os médicos que às vezes, não é uma crítica, mas uma informação. Muito médico que às vezes está fazendo transplante capilar, como que ele aprende? Ele faz um curso de 2, 3 dias e volta fazendo. Uhum. Transplante capilar é uma cirurgia de 10 horas. Caramba, é igual um transplante de órgãos mesmo que... É uma cirurgia de 10 horas, cara. Então, assim, muito 3 dias, longo. no máximo, você faria 3 cirurgias. No máximo, né? Então como que você fez 15 cirurgias em uma semana? Tinha 3 centros cirúrgicos nessa clínica que a gente vai para aprender, né? Então você participa de uma cirurgia, na hora que ela está finalizando você vai para outra para poder sedimentar. O transplante capilar ele é composto por praticamente 4 etapas. Por isso que são 10 horas. Hoje é muito manual o transplante capilar. Você tira o folículo, depois você conta ele, separa por número de fios, depois você faz os buraquinhos. Não é pra qualquer um, não. Depois você vem colocar os buraquinhos nas Tem que ser um extensões. médico especializado, viu? É muito complexo. Você consegue entender que é fio Não. por fio? Sim, Meu aí Deus. você olha assim, numa área de 1 centímetro quadrado, deve ter o quê? 5, 6? Tem 120 fios. É muita Pessoal, Continua coisa. vendendo pessoal consórcio. que tá nos assistindo, viu? Não vai se meter em qualquer lugar. O especialista tá aqui, ó, Dr. Carlos Raposo. Siga ele aí na rede social, você vai ver os conteúdos que ele posta. Aí você vai ver que não é algo de outro mundo. Essa carequinha aí, essa calvície aí, tem jeito, viu? E nós tá com um homem que resolve aqui. Exato. Carlos, acredito que o seu eu do passado, criança, deve estar muito orgulhoso de você, né? Sim. Aquele menininho lá de 12 anos. Você cresceu no Rio? Cresci no Rio, na verdade eu nasci no Rio, melhor dizendo, e acabei me criando no Maranhão, no estado do Maranhão, São Luís do Maranhão. Ah, você se criou lá. Me criei lá. E na hora de você falar, seu eu de quando era criança, e é um ponto importante, porque minha mãe conta, né? Eu nem me lembro mais. A minha mãe conta que eu sempre gostei de mexer em ferida. Ela conta. Conta. Esse menino vai ser médico. Ela falava desde Ela pequeno? falava. Você se machucava muito? E aí eu machucava o joelho, ele ficava cutucando, ouvia a ferida de alguém, queria cutucar, queria ver Botava um que tinha metiolate ali. Sempre fui muito curioso em relação a isso. Então já era uma vocação, então. Medicina parece que sempre vem- foi a única opção, né? Eu nunca pensei em algo paralelo, alguma outra Era coisa. vocação, então, desde criança. E como é que é lá nas ruas do Maranhão? O que você tem de lembrança lá da sua infância? Ralando o joelho, jogando bola na rua. Aquela época, né? Acho que você deve ser Você mais jogava da futebol? minha época, muito futebol na rua, Nossa, né? que Ficava época até deliciosa. noite. Aí chegava minha mãe e gritava. Eu me chamava de Carlos Adolfo, né? Carlos Adolfo. Adolfo. Carlos Adolfo Raposo. Carlos Adolfo, Vem pra vem dentro. pra dentro. Comida tá já pronta. acontecendo e tal. E você Aquela queria coisa ficar de com os meninos ali. infância, né? Sempre uma mãe gritando assim, né? Seja no Maranhão, imprudente ou Machado, sempre Sim. haverá. Ô, Carlos, você nasceu no Rio e foi criado no Maranhão. Isso, E exatamente. aí, qual que é o seu time de coração, cara? Porque no Rio tem uns 4 grandes lá, né? Vai pra Sim. lá, Maranhão já tem outros, né? Lá no Maranhão, Sampaio Corrêa. que é bem famoso lá, que é né? bem famoso. Tem Tem um rivalidade motoclube grande também, lá. mas o Sampaio acaba tendo uma relevância maior. Mas No você Rio de optou por Janeiro, qual? todo mundo sabe, eu sou mais adepto ao Flamengo. Eu ia falar Flamengo, sem nada de Flamengo, futebol, mas tem. tem que é Flamengo. Então você tá feliz no momento atual do seu time ali, ué? Tá ganhando tudo? É. Bom, né? Perdeu pro São Paulo esse dia, mas tá bom. Perdeu pro São Paulo e perdeu pro Corinthians também.
sei Mas que eu não fico vai meio- ser, viu, Eu pro fico seu, meio não. dividido, né? Hoje eu tô aqui em São Paulo, então assim, acaba não tendo essa rivalidade, né? Fico feliz em qualquer resultado. Qual que é o resultado? Mas na época lá do Rio, lá do Maranhão, a rivalidade grande lá, né? Lá a rivalidade é bem grande. Rivalidade grande. São Luís, Maranhão, capital. O pessoal fala que lá era uma região meio perigosa mesmo, São Luís. Tem isso mesmo, Carlos? Muita facção? Olha, lá em São Luís, como eu morei lá, basicamente, a época de que eu era adolescente e tal, então eu não vivi muito esse perigo. E depois que eu fui para estudar, me formei, eu não voltei mais para lá. Fui para passar férias e tal, então desde os meus praticamente 15, 16 anos, eu não morei mais em São Luís. Na época em que eu morava, não era assim, né? Hoje a gente vê Hoje mudou muito também, né? reportagem, Hoje as coisas, exatamente. quase toda a região ali deu uma piorada nesse sentido, né? Não, o Rio de Janeiro também não é diferente, É, o Rio de Janeiro, você infelizmente. morou em duas capitais ali. Verdade. E ali, o Rio de Janeiro é um pouco mais explícita a insegurança, às vezes, né? Então, eu acho que, assim, o perigo ele tá em todo local. O principal ponto é você não se expor demais, né? Ô, Carlos, e que você trabalha demais, já ficou claro aqui para todos nós. Mas e nas horas vagas? Tem um hobby? O que você gosta de fazer? Perfeito. Hoje, com o nascimento do meu filho, eu acho que um dos momentos mais importantes para mim não estar trabalhando, é estar junto a ele, né? Então, tá ali com ele, vendo ele gritar, 7 vendo meses? ele 7 7 meses. meses. Como é que é o nome dele, cara? Você falou? Samuel. 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 Então, é vendo mais ou menos as coisas que ele tá descobrindo ali, né? Inclusive, esse final de semana, nós fomos na feira lá, Manuel Goulart. Coloquei ele no canguru. Nossa, aí ele ficava todo curiosinho. maravilhado. Colorido, um monte de... Um monte de barulho, um monte de coisa e tal. Então, assim, eu acho que esse é o principal hobby. Mas também gosto muito de ir numa academia, às vezes jogar um futebol, fazer uma recreação, tá ali no momento com a minha esposa. É como eu falei, a minha vida ela é muito dividida em trabalho e família, quase não tem uma terceira atribuição. Não dá Então, tempo, tá com um, tá com outro. Não dá tempo para uma Eu terceira. não gosto que o Carlos posta todo de manhã lá, ele treinando, né? E posta, já treinou? Não Aí eu não deixa mais treinei. depressivo, Aí eu né? boto, não, todo tristinho, cara, porque eu não fui ainda. Ele mexe na dor. Ele mexe na Eu não sou ferida. adepta, assim, com todo respeito, vai até ficar gravado. A galera que acorda 5 horas da manhã para ir pra academia, Carlos, não dá. É mais tenso. Não dá. Ô, Carlos, quem tá nessa área da medicina aí, eu acredito que para ter uma clínica precisa também ter um investimento bom, né? Acho que não é Sim. fácil, né? E como se organizar para isso? Trabalhando, gastando muito. Olha, assim, como que eu me organizei, né, e cheguei hoje a montar uma clínica que é referência aqui em Presidente Prudente. O que eu investi na clínica, Lucas, foi basicamente 7 anos trabalhado de medicina sem nenhum tipo de luxo. Foi dessa forma. Então, foi trabalhando muito, gastando pouco, é onde a conta fecha, né? Então, ali é onde você, eu ganho 10, mas eu tenho um estilo de vida que se sustenta com 3. Então, tem uma boa margem de sobra. Agora, se você vê, não, ganho 10, vou aumentar meu estilo de vida para 10, nunca vai sobrar. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você precisa ter um planejamento a longo prazo. Um a curto, que é a mudança, e um a longo prazo, que é o teu objetivo, que é a tua estabilidade. Porque senão você entra naquele loop infinito do médico plantonista. Sempre trabalhando para poder comparar algo. Você vira uma corrida dos ratos, A né? Mercedes. A Mercedes. Nunca sai disso aí. Exatamente. Então você teve bastante planejamento, você foi um cara inteligente aí no meio do caminho. Você tinha a sua visão, onde você queria chegar, ainda não dava, mas você foi trabalhando para isso. Isso aí você foi gastando menos do que ganhava, foi poupando dinheiro ali para ter uma visão. É mais ou menos isso que o consórcio faz também, né, Jéssica? O consórcio ele ajuda pessoas que não têm disciplina financeira a conquistar algo no futuro. Porque se o cara ganha bem, mas gasta tudo, no futuro ele não vai ter nada. E o futuro vai chegar. Então o consórcio ajuda as pessoas da seguinte forma: pessoas que não têm disciplina financeira a conseguir ter um patrimônio no futuro, ter uma casa, ter seu próprio prédio comercial. E o Carlos ele é muito disciplinado financeiramente e também investe em consórcio. Sim. Para quem está assistindo aí, o Carlos também é nosso cliente. O que te fez buscar o consórcio, Carlos? Então, o consórcio, ele te dá uma oportunidade de você adquirir um bem, às vezes, na maioria das vezes, investir num valor bem menor do que o valor do bem. Sim. Então, você antecipa um futuro sem pagar os juros. Isso. Então, é um negócio... Quer vender pra nós? Será que... Eu vou levar o Carlos comigo nos atendimentos. Carlos, fala aí pros clientes. Então, assim, eu particularmente não conheci o consórcio, já eu tinha ouvido falar, mas como aquele cara que é um pouco mais
planejar, né? Eu gosto de planejar muitas coisas, eu tinha um pouco de medo. E aí depois que eu conheci o Lucas, eu fui entender um pouco mais a fundo, né? Tivemos aquela reunião e entender um pouco mais. E a minha ideia, o meu conceito foi exatamente isso que eu falei, né? Então, assim, hoje você, por exemplo, a gente adquiriu uma carta que é a compra da minha casa própria, aqui em Prudente. Eu tinha conquistado uma casa, mas no outro estado, lá no Mato Grosso do Sul, dá para trazer para cá. Então, o consórcio é aquilo. Bom, eu já estou juntando dinheiro. Tá, legal. Se eu juntar o dinheiro para comprar à vista, vai demorar quantos anos? 30 anos. Então, se eu faço o consórcio e vou pagando o consórcio, em algum momento ele vai contemplar e eu vou adquirir essa casa num período de tempo bem menor e o valor que eu iria pagar, eu continuo pagando. Né? Então, assim, é uma antecipação daquilo de uma realização, claro, que planejada e sem pagar os juros por isso. Que aí acaba sendo um outro modelo, financiamento, que é quando você tem o dinheiro ali de uma vez para você fazer a compra, né? E aí você paga os juros pela antecipação da vinda desse dinheiro de maneira imediata. Se eu estiver falando besteira, vocês Você me tá avisam. certinho. É isso você tá mesmo? certinho, Não, é ele isso entende mesmo, muito. ele entende. Sim, ó, 3 formas de conquistar uma casa. Primeiro, Sim. você falou, você pode juntar aos poucos, mas quanto tempo você vai Pois demorar é. para chegar no seu objetivo? E a E quando, inflação? e quando chegar no objetivo, quanto que vai estar valendo um imóvel também? Às vezes Porque você o nem imóvel vai consegue. aumentando. Sempre quando você fala, conseguiu dinheiro, o imóvel já está valendo mais caro. Então vira uma corrida ali que você nunca consegue atingir seu objetivo. Sim. E mesmo as pessoas que têm um valor bom, guardado, aplicado, não é muito interessante tirar esse dinheiro, descapitalizar tudo para comprar um imóvel. Sim. Sendo que hoje uma boa aplicação aí, você chega a render 1% ao mês, 1% e pouco. Então, assim, dá para ele deixar esse dinheiro aplicado, uma segurança, e pagar um consórcio somente com a rentabilidade e conseguir chegar no mesmo objetivo. A outra forma que ele tem, igual você falou, é o financiamento, ele consegue antecipar, porém ele vai pagar caro por isso. Muitos aí vão se comprometer no meio do caminho aí com uma parcela muito alta e uns juros ali exorbitantes, né? E a outra opção é o consórcio. É uma compra planejada ali, não vai precisar pagar juros de financiamento e nem precisa descapitalizar, e a qualquer momento ali você vai usufruir do bem. Então, parabéns, viu, por ter pessoas É o homem- inteligentes. É o homem do empreendedorismo mesmo, né, Lucas? Ele é o homem do empreendedorismo, porque você entende, você tem muita visão. Até quando você estava contando sobre a clínica, que você não foi por si só, mas resolveu montar baseado no nome, né, na marca, é o que você diversifica dos outros médicos, das outras pessoas. Ah, eu vou mexer com transplante capilar, vou por mim mesmo, não conheço ninguém. Você foi através de uma marca, de um representante. Sim. Então, isso que fez você crescer também, né? Sim, e até mesmo porque, falando do transplante, ele é uma cirurgia muito de detalhes. Uma cirurgia muito detalhe, são muitos detalhes, é muito difícil. A curva de aprendizado do transplante é enorme. Você não consegue aprender o transplante em 2 dias, é impossível. Então, eu fazer um curso de 2 dias, eu pensava, poxa, como que eu vou aprender um procedimento que dura 10 horas em 2 dias? Eu vou fazer 2 vezes e já sei? É impossível. Então, por isso que foi a minha busca por algo, um respaldo um pouco maior. Então, eu fui diversas vezes na franqueadora, fiz diversos treinamentos, levei minha equipe para lá, entendeu? Tive todo assessoramento, assessoria aqui para conseguir captar o ponto e tudo mais. Então, tudo isso é uma construção, né? Então, pensando em quê? Sempre entregar resultado. Como eu falei, eu não faço nada em outras pessoas que eu não faria em um familiar meu ou em mim próprio, né? Então, pensei, não, se eu vou fazer algo, eu quero fazer algo bom, algo que dá resultado, algo que fica legal, que as pessoas vão ficar satisfeitas. Então, eu preciso de ter um respaldo para isso, né? Então, assim, hoje é uma responsabilidade muito grande você fazer algo em alguém. Você está lidando ali com a autoestima, com a estética Tem muita coisa da pessoa, envolvida, né? muita coisa envolvida. Muitas pessoas falam, nossa, doutor, você vai participar do meu sonho. Isso é Nossa, que muito peso. importante, que pesa. Que E às vezes a pessoa peso. fala isso na hora, nada da cirurgia. E eles ficam com um sentimento de gratidão, né, cara? Eles Sim, nunca vão esquecer. demais. Então, assim, a gente cria uma amizade assim, não tem como descrever. Cria um Porque a vínculo tão pessoa, tipo forte. assim, me olha como o realizador daquilo. E eu sou só um meio, né? Deus é que capacita a gente. Então, assim, é muito legal a gente ver a gratidão dos pacientes em relação ao resultado. E isso, claro, é uma construção para a gente chegar no resultado de excelência, que é o que a gente prega. O trabalho do Carlos realmente muda a vida, né? Mexe com a autoestima. Uma pessoa mais confiante, com a autoestima lá em cima, ele vai produzir muito mais também. Sim, é o que Então, eu assim, falo. ele tem um retorno financeiro quando ele Sim, faz um procedimento com você ali. exatamente. Muda a vida. E tudo isso, Jéssica, por causa de planejamento. A vida do Carlos, pelo que nós conhecemos aqui, 100% foi baseado em planejamento. Ele não conhecia o nosso produto, o consórcio, só vagamente escutava falar.
e não tinha tanta confiança. Quando ele me conheceu, e através de outros pacientes também, né, Carlos, você já relatou para mim, Sim. ele sentiu confiança de fazer o consórcio, e o consórcio vai ser uma ferramenta que vai potencializar ele financeiramente ainda muito mais, entendeu? Vai muito além. E eu tirei uma reflexão aqui muito importante. O Carlos é um médico, estudou bastante, um baita do empresário hoje, e ele está investindo em consórcio. Sentou várias outras pessoas aqui nessa bancada também, advogado, que também investe em consórcio. Engenheiro, também investe, sentou nessa bancada. Arquitetos, então são pessoas ali que estudaram, têm conhecimento, têm planejamento, e estão todo mundo investindo em consórcio. Mas tem pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui que falam assim, eu não invisto em consórcio, porque demora, porque não funciona. Eu escutei meu tio falar que o consórcio não é bom, não. E aí a vida vai passando, eles não conseguem comprar os seus bens e fica apenas reclamando que está difícil, que o governo é isso, que o governo é É aquilo, verdade. e não consegue realizar porque escuta outras pessoas que não tiveram resultado, que não investem em nada, falar que não funciona. Isso aí me impactou bastante, saber que pessoas que estão crescendo na vida estão investindo e pessoas que não estão crescendo têm medo de investir, não estão investindo. Talvez não seria eles usar essas pessoas como exemplo? O oposto, né? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Então não é que todo mundo enlouqueceu e resolveu investir e fazer consórcio. Tem um objetivo, né? Sim. Deixa um recadinho também, Carlos. Vamos aproveitar o caso mais Vamos uma vez. aproveitar. Naquela câmera, Carlos, vai lá. Pessoas que têm medo de investir porque demora ou porque escutou alguém falar que não funciona. Qual o recadinho que você deixa? Bom, primeiro, faça com medo. Como tudo na vida, algo que é novo, às vezes a gente tem um pouco de medo, receio. Mas eu, na minha vida, tive muitos medos para iniciar vários projetos, várias coisas diferentes. Mas a partir do momento que você conhece a fundo algo, você entende. E aí o entendimento é o princípio de você tomar uma decisão. Então é muito importante que você entenda sobre o consórcio, que você entenda como que ele pode ajudar, para que serviria, e cabendo no teu projeto de vida, cabendo no teu objetivo, sendo um planejamento para você, sem sombra de dúvidas, é um ótimo negócio. Muito bom, hein, Carlos? Aqui conversa que fluiu, hein, Jéssica? 50 Fluiu. minutos, hein, Carlos? De conversa Caramba. já. Você viu? Passa rápido. Passa rápido, Ô, Carlos, vamos entrar um pouquinho em emagrecimento aqui. A maioria das pessoas que a gente vê tem dificuldade de emagrecimento. Até procura muitas vezes um nutricionista ou algo do tipo, assim, um nutrólogo, mas eles começam ali uma dieta, rapidinho já para. Muita dificuldade mesmo existe. O que você acha que é essa dificuldade? A maior dificuldade que o pessoal tem para emagrecer? Bom, as dificuldades no emagrecimento, elas são diversas, né? Às vezes por algumas alterações hormonais, às vezes por algo que te impede, como ansiedade, compulsão alimentar. Então são diversas as causas do qual você não consegue emagrecer. Às vezes um pouquinho de falta de disciplina também. Acho que quase. Eu acredito muito. No meu caso, Tá? pelo menos, eu tentei perder uns quilinhos, foi muito falta de disciplina. Então, assim, existem várias etapas no processo de emagrecimento. Se você é um cara que consegue seguir uma rotina, você tem determinação, às vezes o profissional da nutrição, o nutricionista, já vai te atender super bem para você ter o quê? Uma rotina alimentar, para você ter uma organização. Agora, se você, mesmo com a rotina, você não consegue, você tem muita fome, ou você tem alguma vontade muito grande por doce, por exemplo, aí é onde entra o papel do nutrólogo. Que aí a gente vai fazer intervenção clínica. Então eu digo sempre, você já fez dieta e começou a treinar? Já. Tem resultado? Não. Então vem aqui que eu resolvo. Mais ou Se menos ele fez assim. tudo certinho, resolveu, tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa tem. Por quê? Exceto, claro, se você não está fazendo nada, aí não tem como. Nenhum resultado aparece por nenhuma, né, com nenhuma execução. Então eu falo, se você consegue fazer, não consigo por isso, então tem que vir pra gente resolver isso. Eu não consigo porque à noite eu tenho uma fome descomunhal. Eu ataco a geladeira, faço dieta da 8 da manhã até as 5 da tarde. Chego em casa, eu como até a porta da geladeira se deixar. Cabo com tudo. Se identificou? Não, eu não, imagina, tô brincando. Mas se alguém que eu Até conheço o que sim. reboco da parede. Pois é. Então, assim, aí pode ser um caso de compulsão alimentar noturna, né? Ou às vezes um estresse, famoso bancário, trabalha o dia inteiro sob tensão, não tem tempo de comer, chega no final do dia, ali vai comer tudo que vem pela frente. Então, é um dos motivos que não consegue. Tem aqueles pacientes que têm alterações hormonais, né? Então, normalmente vão ter um metabolismo mais lento, desde parte hormonal de testosterona, estradiol, progesterona, e também de tireoide, um hipotireoidismo associado. Tudo isso interfere na perda de peso, né? Mas
o mais importante é o quê? Fazer a consulta com o médico, né? Que seja especialista nessa área, como nutrólogo. Identifique a causa do qual você não consegue fazer a execução do planejamento alimentar, corrigir isso, e aí com essa correção você vai conseguir executar, e aí você vai ter resultado. Então nem sempre é falta de disciplina, às vezes é falta de acompanhamento com um profissional. Sim, às vezes você acha que está fazendo tudo certo, às vezes eu recebo paciente que fala assim, doutor, eu como muito pouco, mas eu só ganho errado. peso. E aí eu vou falar, como que é a tua rotina alimentar? Ah, de manhã eu como uns 2 pão de queijo, mas é só 2. Então, assim, até dá para comer o pão de queijo. Só que a gente tem que entender que há alimentos que não podem fazer parte da sua rotina. Cara, eu sou mineiro, como que eu fico Aí, comendo ó, pão de cara, queijo, cara? o menino aqui, cara. O que ele Pois é. substitui? Não deu Pelo outro amor jeito, de deu Deus. Vou te pensar- passar uma Eu já tô receita pensando fitness depois. de pão de Aí, queijo. ó, achamos o seu Será? problema Mas já. tem o queijo? Você Não, com tinha- queijo, só queijo light. Será que é Aí, verdade isso vai aí? pagar uma consulta quando sair Eu daqui gosto já, daquele tá? queijo mineiro lá mesmo. Entendeu? Cara, a gente vê muito médico, não sei se é médico também, muitos perfis na rede social falando de dieta. Você acha que esses perfis aí ajudam ou atrapalham as pessoas pela rede social, assim? Então, a rede social hoje, ela é uma porta de comunicação com quem está do outro lado. E aí, a pessoa que está do outro lado, que vai receber essa informação, ela precisa ser, além de ser receptiva, de entender o conteúdo, ela precisa também se indagar sobre aquilo, né? Quem está falando, por que está falando isso, com respaldo em quê, né? Vê o profissional que tá por trás ali, né? Exatamente. Hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, né, falando sobre assuntos que não tem know-how, não tem experiência sobre isso, sobre, eu fiz comigo e deu certo e isso aqui é bom, Entendi. Aí vai, entendeu? mostra a prova social dele lá, mas cada um tem um metabolismo Não, a diferente. gente fala que a experiência anedota, a experiência vivida por você mesmo ou por experiências pessoais, ela não é respaldo científico, né? Então, cada pessoa tem uma individualidade. Não existe uma coisa que caiba para todos, tá? Exceto ali mudança do estilo de vida, mas algo específico não. Tá? Então, é muito importante ver quem está falando e qual que é a intenção por trás disso, né? Normalmente, Então, o nutricionista faz um pouco desse trabalho, né? Tipo assim, a gente chega falando que é perder peso, ele vai lá, passa uma dieta lá, mas normalmente ele nem examinou aquela pessoa, não fez exame, não fez nada, né? E já passa uma dieta ali, quase igual pra todo mundo, né? Acontece muito isso aí, né? alguns nutricionistas sim, outros já conseguem abordar de maneira mais personalizada, entendeu? Depende do profissional. Depende muito do profissional. Então, assim, o nutricionista, ele é um papel fundamental no emagrecimento, sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu trabalho com vários nutricionistas, né? Eles me auxiliam ali na elaboração da dieta que eu não consigo fazer para todo mundo, mas o direcionamento, ele vem por mim. Então, o nutricionista ele vai montar ali teu plano alimentar. O que que não pode? É ser uma receita de bolo, é ser algo pré-pronto, algo generalizado. Porque cada pessoa é única. Por exemplo, você tem quantos quilos? Tô com 93. Não faz isso não, vai ficar bem 93. depressivo. Não me Eu pergunta tenho não. 76. Homem é só máscara muscular, meu. Não tem gordura, não. Eu tenho 76 quilos. Ai, Você tem gente, quase ainda bem 20 que tá quilos gravado. mais do que eu. Olhando assim, parece que a gente tem a mesma estrutura física. Sim. Então Humilha mesmo. Humilha. É daqui pro psicólogo. Vamos cortar isso aí, gente. Isso Vai não não, vai, isso aqui vai, viu? era proveitoso o término, mas você já... Entrou no assunto, vai embora. Vai Continua. embora. Então, assim, hoje, muito provavelmente, se você quer emagrecer, mesmo pesando mais do que eu, você vai comer menos. Eu vou comer muito mais que você, mesmo se eu queira emagrecer. Porque eu tenho uma composição corporal diferente da sua. Então, hoje, o peso, ele não é uma referência para um plano alimentar. A composição é mais importante. Então, pessoas do mesmo peso, com 80 quilos, Composição diferente. composições diferentes, plano alimentar diferentes, objetivos É, diferentes. tem um amigo meu que ele é personal, eu vi até uma foto dele esses dias, ele mostrando, esse aqui sou eu com 83 quilos, gordo, e esse aqui sou eu com 83 quilos também, extremamente forte, Sim. com o mesmo peso. A composição corporal é importante, né? Então muda demais. Então, assim, o nutricionista tem um papel fundamental na elaboração. O que na elaboração do plano alimentar? O que ele não intervém? Na parte clínica, né? Então, ele pode até solicitar uns exames, mas ele não vai poder intervir medicamentosamente, ou seja, prescrever um remédio. Só o nutricionista, então, em alguns casos não é suficiente, né? Sim, tá? Na maioria das vezes, tem alguns pacientes que, por exemplo, eu já resolvi a vida dele. Cara, você já emagreceu, você já tá bem, é manutenção. Vai no nutricionista, acompanha o teu plano alimentar, porque a partir de agora é fazer o que eu já estabeleci para você, esse tratamento, dar continuidade, e você só vai fazendo o plano alimentar e atividade física. E aí, claro, com o passar do tempo a gente muda gostos, preferências, então o nutricionista ele vai ajustando isso daí para que não tenha muitas grandes mudanças em relação ao peso.
Então é um Entendi. profissional importante, mas nesse sentido, então tem que saber diferenciar também. Pra mim, a dieta que é o mais difícil, Carlos. A dieta, pra mim, é mais complicado, sabe? Não só a parte do exercício físico, é mais tranquilo, né? Mais com disciplina a gente resolve. Mas ali a dieta, cara, tem que comer brócolis. O negócio dele é o pão de queijo, Carlos. Você já viu que você A pegou comida, no cara, ponto liberar o fraco queijo. Um docinho de leite dele. também, se não tiver um docinho de leite, fica difícil, né? Como que eu resolvo isso aí? Já que eu não quero abrir mão, não quero comer só o frango, cara, grelhado. Perfeito. E aí um ponto importante da gente falar é que dieta não é brócolis, não é frango, não é nada disso, né? Por exemplo, o que é dieta? Dieta são alimentos que todo mundo come, só que de quantidade controlada. Por exemplo, um plano alimentar assertivo, um paciente como você, que às vezes gosta do pão de queijo, gosta do doce de leite, o principal ponto é a quantidade, né? Assim como seu filho, você não vai deixar ele comer ali um pote de doce de leite todo Tá dia. vendo? Então, assim, Não tem que pode. ter essa quantidade controlada. Meu filho me cobra. Pai, você tá comendo muito, pai. Você não falou que ia É emagrecer. o contrário, É o lá, Ele né? me cobra. Eu fiquei tão triste esse dia. Eu falei, filho, só agora, só um pouquinho, filho, pra nós tá assistindo o jogo aqui, ó. Fiquei tão triste esse dia, cara. Fiquei muito triste mesmo. Eu peguei pra comer, cara. E ele falou, pai, você não falou que ia emagrecer, Pedro? Não faz isso não, pai. Não faz isso não. Fiquei tão triste, cara. Tão triste. Viu? Foi só isso aqui, filho. Amanhã eu vou entrar firme. Aqui, ó. Enganei eu mesmo, cara. Pois é, e aí um dos principais pontos, por exemplo, pensamento igual esse é muito comum, às vezes a gente achar que a dieta é aquela maçante, frango sem gosto, com brócolis e tal. Não, dieta é aquilo que você já come naturalmente, né? Então, só que a quantidade controlada. Nós, na vida, não vivemos de exceções. Por exemplo, pão de queijo, doce de leite, isso são alimentos de exceções. Não são alimentos de rotina. Aham. Isso é Uhum. importante a gente ter essa consciência. O que são alimentos de rotina? O nosso pãozinho, às vezes um pouco de queijo, às vezes o arroz, o feijão, a carne, o frango. Isso são alimentos de rotina. Alimentos de exceções, o chocolate, o pão de queijo, o doce de leite. Então, isso são as exceções. Cabe exceções na rotina? Depende do teu objetivo. Se o teu objetivo for manter o peso que você está hoje, cabe. Agora, se o teu objetivo for Perder. emagrecimento, perder peso, não cabe. Você tem que queimar caloria, né? O único jeito de Perder emagrecer, né? Não tem calórico, outro né? jeito, né? Tá? Mas dá pra gente flexibilizar uma vez por semana, no máximo duas. Dá pra comer um pão de queijo com doce de leite. Um pão de Você queijo. escutou, né, Do já? grande, né, Carlos? Do grande. Aquele pequenininho não, né? De tu, é o pão de queijo de tu. Ô, Carlos, e agora, cara, é mesmo. Então, lembrando um assunto importante aqui. Monjaro. Eita, eu gosto, que essa é a polêmica, viu? E o Monjaro, pelo que eu tô vendo aí, tá fazendo muito efeito. Mata ou não mata? Tô brincando. Vai acabar com os nutricionistas, com os nutrólogos aí, ué. O pessoal tá Deus comprando na me livre. farmácia sem receita, Fala sem isso nada. pra ele não, coitado. Pois é. É só ir na farmácia comprar, tá resolvido? Ah, é. Então, hoje, quando a gente tem um problema de saúde, seja ele qualquer problema, normalmente a gente recorre ao médico. Isso é comum, né? Ah, eu tô ali com uma anemia, eu vou ali no hematologista para ele me acompanhar no meu tratamento de anemia. Aí a pessoa quer emagrecer, ela acha que ela não precisa do acompanhamento médico para usar um medicamento para emagrecimento. Gente, Loucura, no meu loucura. ponto de vista. Loucura demais, né? Então hoje eu digo, qualquer tratamento medicamentoso precisa de acompanhamento médico, né? Então é muito importante. E aí a gente entra no assunto polêmico, porque aí tem a parte da ilegalidade, da compra desses O medicamentos. pessoal tá buscando que tudo no vem de- Paraguai. Exatamente, que vem de fora. Até e o lá tudo de baixo mais. tem medo dessa galera aí. E aí é complexo, assim. Eu não vou entrar no mérito das indústrias farmacêuticas paraguaias, mas, assim, o maior erro que eu vejo é o meio de transporte. Né? Então, assim, a gente está falando da tizepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, ele é um medicamento que precisa ser refrigerado. E a 2 a 8 graus. Entendeu? Então, mesmo que você às vezes coloque num gelox, numa caixinha de isopor, às vezes não fica nessa temperatura. Você não tem termômetro, você não sabe. A pessoa que traz esse medicamento de maneira, vou dizer, ilegal, né, de maneira a lubridiar ali uma fiscalização, ela não está preocupada com isso. Aí que é o problema. Imagina. Né? Então a pessoa ela quer trazer grandes quantidades. Ninguém vai lá trazer 3 frasquinhos refrigerados. A pessoa traz 100 caixas. Sim. Esse é um dos principais problemas. E tem mais. Além da forma transporte não refrigerado, de maneira em pneu, em várias formas bizarras tem que a muita gente coisa vê aí. ali, a gente vê uma grande apreensão. Como eu falo muito sobre Monjaro no meu Instagram, então acaba aparecendo até reportagem de apreensões de Monjaro. A gente está vendo muita apreensão dos recipientes vazios, dos dispositivos vazios, de embalagem nova, feita,
que se quer pegar lá o recipiente vazio com uma embalagem e trazer para o Brasil? Gente, falsificação. Então, hoje, a Tá gente tendo- corre dois riscos muito importantes, que é saúde pública. Você vai introduzir isso dentro de você. Caramba. Não é uma camiseta falsa. É um medicamento. Você vai introduzir ele no tecido subcutâneo. A absorção é rápida. Entra dentro do seu corpo e fica por 7 dias. Entendeu? Então, o medicamento não refrigerado, a falsificação do medicamento. Então, hoje, se tornou uma coisa muito preocupante, algo de saúde pública mesmo. Então, assim, é muito sério o que tem acontecendo. E eu sou muito leiga no assunto, então se eu estiver falando alguma coisa, me corrija, por favor. Mas eu percebo que algumas pessoas, não generalizando, não muda o cérebro. Ela vai tomar por si só e beleza, vai emagrecer, só que ela não reeduca o cérebro dela. Então, para mim, é o mesmo problema de quem faz uma bariátrica e não muda o cérebro. Tá emagrecendo nesse período, mas se nós não reeducarmos o cérebro, vai voltar a engordar tudo de novo. É isso que acontece também? Exatamente, exatamente. Hoje, a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença que não tem cura. Então, a maioria das vezes a gente acha, emagreci, acabou. Mas só que, ela assim, retorna. você retorna. Porque se você não tem a mudança de mindset, de mentalidade, se você não tem a mudança dos teus hábitos diários, sempre você vai tender a fazer o que? A zona de conforto, que é o que você costuma fazer há muito tempo, pão de queijo, doce de leite. Então, R$2 é uma operação misteriosa. Não, mas não vou gravar outra vez com o Carlos, você vai ver como é que eu vou gostei. estar. Vou gravar sem camisa, o pessoal ver meu físico. Como é tem que... que ir lá pra gente fazer essa mudança corporal, hein? É, Eu tenho medo de ir lá e ter medo, Você tem que ter do Monjaro, né? De lá, não. eu tenho medo de gastar e depois eu não conseguir ter disciplina. Vai ter. Nada. Que Tenho que é medo. Isso é um dos maiores motivadores. Poxa, eu investi, eu vou fazer. É um dos maiores motivadores. Mas ele chamou a câmera pra quem tava com medo do consórcio, né? Ai, agora comprometo, assim. Eu paguei o plano anual da academia, fui 2 meses. Pois é. Então, assim, Ele tira fome, Carlos? Como então, que é? qual Como que que é ele a age, ação, cara? né? O tisepatida, eles são 2 hormônios análogos do GLP-1 e o GIP. A atuação dele é no intestino, então ele vai atuar no intestino, produzir, ou seja, mimetizando esses hormônios. E o que a gente sente? O retardamento do esvaziamento gástrico, ou seja, você vai se alimentar, né, vai comer ali, vai comer uma refeição, sem o medicamento, normalmente em 2, 3 horas você teria fome novamente. Com o medicamento, isso vai se estender para 6, 8 horas. E o dia continua tendo 24, correto? Não come Então, nada. logo, você vai comer, vai ter fome menos momentos ao longo do dia. Só que se nesses momentos que você tiver fome, aí eu vou pegar o gancho, pegar o pão de queijo doce de leite, Porque às vezes não é fome. tem Às jeito, vezes é só a com vontade de comer, que é o Às meu vezes- caso. às muitas vezes vezes. à vontade, entendeu? Então, assim, o medicamento ele serve para isso, para diminuir o teu apetite, né? E aumentar o tempo de saciação, que é o tempo de fome entre uma refeição e outra. Então, assim, tem que usar de maneira inteligente o medicamento, porque Sim. senão, na hora que você tiver fome, você comer um bobeiro, um chocolate, alguma coisa assim, você não vai perder peso. Aí Ele, é não vai fazer... onde... ele sozinho, então, não tem força sozinho. Ele tem que depender da pessoa também. Ou perde e Exatamente. engorda. A pessoa fica lá tomando meses, Efeito aí sanfona. para de tomar, volta a comer tudo de novo, E sabe o entendeu? que é o pior? A pessoa não tem resultado, sabe o que ela faz? Ela aumenta a dose. E aí, Meu aumentando a dose, o que vai acontecer? Chance de efeito colateral, como qualquer remédio. Você tomar 4 gramas de dipirona, você vai ter intoxicação. Então, assim, o medicamento você tem que saber utilizar. Quem sabe usar remédio? Médico. Então, todo medicamento, ele precisa ter uma orientação médica. E eu não digo para você ir lá e ficar 1 ano lá comigo na clínica. Mas você vai lá para você ter as orientações iniciais, como que vai funcionar, como que você vai fazer. Você precisa entender do que você está fazendo. Não tem como. A mesma coisa do consórcio. Eu vou comprar um consórcio sem saber como funciona, não tem como. Tem que ser especialista, né? Falar de consórcio, Exatamente. especialista em consórcio. Falar de emagrecimento, especialista nisso, nutrólogo. Não tem jeito, né? Então, assim, a nossa saúde, se tem uma coisa, o bem mais precioso nosso, é a nossa saúde. Então, não coloque sua saúde em risco por querer ou achar que você sabe sobre medicamento sem ser especialista no assunto. Então, é muito importante esse alerta para as pessoas que, infelizmente, aqui na nossa cidade, Presidente Prudente, está tendo muito isso, esse comércio ali. Acho que o Brasil medicamento, todo, né? Tá Brasil tendo isso todo, aí, né, cara? Virou uma febre isso virou aí. uma febre. Então, assim, hoje as pessoas, você perguntar para 10 pessoas, até quem não tá acima do peso, quer emagrecer, a pessoa quer. Todo mundo quer.
os donos de restaurante de rodízio estão tristes. Tá, o pessoal. A maioria tá... Todo mundo sem Tem gente que fome. não tá obeso, cara. Tá um pouquinho sobrepeso, já quer esse Mas modo é o radical. querer fácil e rápido. O brasileiro é isso aí, é o imediato, consórcio. é o Quer rápido, consórcio. quer contemplação É pra o ontem. Eu jeitinho. quero barato, mas É eu o quero jeitinho. amanhã. O brasileiro só quer atalho. Mas Sim, o atalho muitas vezes exatamente. custa caro, né? Sim, e aí a gente vê ali diversos efeitos colaterais, às vezes desenvolver uma pancreatite, uma pedra na vesícula, tendo que passar por uma cirurgia, ou uma internação. Esses dias a gente viu lá uma paciente que utilizou medicamento de fora do país, não sabe como que veio isso, teve uma infecção grave, uma sepse, desenvolveu síndrome de Guillain-Barré. Então assim, mas comigo não aconteceu nada, minha vizinha não aconteceu. Você vai pôr sua vida em risco? Não é? E outra, nós não temos noção ainda, Carlos, dos colaterais, porque tá começando agora Sim, essa é febre. super Daqui recente. uns anos a gente vai conversar. Daqui uns anos não vai ter mais ninguém. Infelizmente, O pessoal tá falando que em 10 anos não tem mais ninguém que toma manjando na terra. A não ser se fazer com o Carlos aqui, porque ele garante. É. Ele vai fazer uns exames Não de é que a gente vocês. tá criticando você também que tá tomando monjara, não é isso, mas toma com acompanhamento com o Sim. especialista. Dá Jéssica, pra usar, mas tem que ser com acompanhamento, não tem Sim. jeito. é isso aí. O acompanhamento do Dr. Carlos Raposo. Eu preciso dele pra tudo, né? Eu acho. Ai, Ele é o homem- coitado, ele é o- tadinho Meu dele. paciente ideal. É o homem da minha vida, cara. Não ele não, Carlos, eu gosto tanto Eu dele. preciso dele pra tudo. Jéssica, o que Ele aconteceu de fica hoje? depressivo, ele não rende no trabalho, aí você vai arrumar problema lá na Eu preciso empresa. dele pra tudo. Eu vou vender meu carro, vou deixar meu carro com você lá, cara, porque eu vou ter que colocar Cara, cabelo, imagina. vou ter que emagrecer, vou ter que entrar no peso ideal. Nós vamos fazer um acompanhamento lá, logo, viu? Querendo coragem, tô querendo coragem. Vai. Olha aqui a coragem do consórcio. Vá. Criando coragem. Mais de 1 hora de conversa, hein, Carlos? Como Falando passou bastante. rápido. Passou rápido. Esse episódio aqui eu ficaria a tarde toda. Eu também, um papo muito gostoso, muito proveitoso. Que Sim. pena que nós temos que encerrar, porque tem outro participante aí. O horário não nos ajudou hoje, Sim. né? Passou muito rápido. É a conversa muito boa. Eu acredito que tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui, né, Carlos? Sim, Tem que bastante. marcar Vamos outro. marcar outro episódio. Mas esse nós vamos marcar depois do que eu tiver já mais. Ah, e ele quer aparecer fitness. Opa, viu, e cabeludo. gente? Fitness e E com cabeludo. cabelo aqui, viu? Ah. Com cabelo. Eu queria transportar, implantar cabelo de outra pessoa aqui, ficar liso. Não, não fica olhando pro meu, não, que você começa a ter essas Tá vendo? ideias aí. Cuidado, doador. Não vem? Pega, cara. Se pegar de outra pessoa, não. Pega não, né? Não. Não é compatível, cair né? de Não, novo. tem um risco de rejeição muito grande. Não, independente do Carlos. Tem que ser da eu outra não pessoa vejo. mesmo. Mas que papo maravilhoso, hein? Que Sim. pena que estamos chegando no final, mas vamos marcar, hein, Carlos? Outro Com dia. certeza. Foi um prazer, hein, cara? Enorme ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Sei que sua agenda, o seu tempo é precioso, porque você trabalha com agenda, com pacientes. Sim. Sei que você abriu mão de atender outros pacientes para estar aqui hoje. Então, para mim é um Sim. privilégio mesmo ter você aqui, um médico renomado na cidade aí, e que vai ajudar muitas pessoas que vai ver esse episódio aqui, também vão se assemelhar ali com a sua história de vida, né? Com o seu crescimento, com a sua história de sucesso. Então, foi muito prazeroso mesmo essa manhã aqui, ter batido esse papo com você. Vamos marcar outras vezes para nós estender um pouquinho mais o papo aí, estender o Com horário um certeza. pouquinho. Obrigado mesmo, Carlos. Vamos terminar com uma frase aqui de motivação, Carlos. Tá com você, viu? De novo naquela câmera. Frase de motivação para quem quer iniciar essa semana aí, né? Já estamos, não é bem no início da semana, mas quase, né? Já tá no Terça-feira. meio, já tá no meio. Pra essa semana, uma frase de motivação aí, pra essa turma. Vamos lá, frase de motivação. Bom, é o que eu sempre falo, né? Aqui vocês ouviram 1% de tudo que eu já fiz, né? E os outros 99%, na maioria das vezes, a gente não conta. Por quê? Porque é a dificuldade. Então, se hoje você está no momento de dificuldade, é porque você está no 99%. Mas passa por essa fase que você vai chegar no 1%, que é a tua realização, que é finalmente chegar ali no teu objetivo. Então, é isso aí. Cara, não muito desiste. forte, hein? Muito bom. Senti Deus aqui nessa muito frase aqui, hein? bom. Vai servir pra muita gente que tá nos acompanhando essa frase. Perfeito, Carlos. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um podcast número 1, hoje com o Dr. Carlos Raposo. Obrigado, Jack, por ter conduzido junto comigo. É isso, obrigada a vocês. Encerra esse episódio pra gente, aproveita a Então, oportunidade. pessoal, se você com certeza assiste esse vídeo, curte, compartilha, porque com certeza você vai tirar momentos muito proveitosos, assim como nós tiramos. E quem sabe não tem a ver com a sua realidade e se está procurando emagrecimento, cabelo, tudo, bora com o Carlos. Vem que eu resolvo. É isso aí, Bora. pessoal. Vem! Valeu, gente! Ah, muito bom, gostei.